É fogo, né? Eu fico vendo você. Eu tenho conversado com muita gente que fala coisas semelhantes à sua, que a gente vive numa oligarquia, ou que o sistema mundial de governança está corrompido. Sim, sim. E eu tendo a concordar com isso, e isso me deixa muito preocupado, cara. Você não fica com medo da gente estar vivendo talvez o início da Terceira Guerra Mundial, ou algo Sim. assim? Nós estamos num colapso, né? Assim, não enxergar que a gente tá num colapso Mas aí que tá. E aí, por isso que volta aquela coisa que eu falei. Direita e esquerda não são iguais pelo seguinte sentido. A esquerda, ela tem por vocação uma moral mais relapsa conforme o tempo vai passando. É muito difícil uma posição mais à esquerda. É intuitivo isso. Se você pegar... Tirando esquerda e direita históricas, que a gente pode entrar nelas, que é uma outra discussão, mas está relacionada a essa. Mas pensa num nível intuitivo. Tudo que é desordem, tudo que é... Sei lá, se eu falar... Pessoa pelada, certo? Dançando no meio da rua. Esquerda ou direita? Cara, intuitivamente você fala esquerda. Sim, sim. E fala, cara, homem, pai de família, autoritário, trabalha. Você fala, cara, isso é direita. É tipo, tem uma certa intuição nossa de que direita lembra ordem e esquerda lembra caos. É uma intuição meio... Sim, o direito é conservador, já a esquerda é mais progressista, ou seja, eles querem mudar a forma com que as coisas acontecem e a direita quer manter a forma... Sim, mas sempre as pautas da esquerda são na linha da lei moral ser um pouco mais relapsa. E isso é progressivo. Agora, veja como as discussões no Ocidente, elas vão sempre indo nessa linha no longo prazo. Elas nunca vão para o outro lado nos últimos anos. Nos anos 30, 20 no Brasil, a discussão no Brasil é se ia legalizar o contraceptivo. Isso é inimaginável, sei lá, hoje em dia. Imagina se isso fosse um debate no Congresso. Sim. Nos anos 80, é o divórcio. Ninguém mais debate o divórcio. Nos anos 80 também foi pensado a ideologia de gênero, que era inimaginável que isso ia estar sendo aplicado nos anos 80. Ninguém cogitaria isso. Hoje em dia isso é quase um padrão. Depois está se discutindo a ideologia de gênero, crianças, e assim vai. Ou seja, aquilo que era inimaginável no passado, ele vai virando uma realidade conforme o tempo vai passando. Mas veja que isso nunca está acontecendo pro lado da direita, isso só está acontecendo pro lado da esquerda. É sempre para um lado, não é para dois lados. Você tem uma hegemonia da esquerda politicamente dentro das big techs, Sim. dentro do cinema, da mídia, do jornal. Sim, aí vem a questão, por que é assim? Bom, qual é a origem histórica desse grupo? Se a gente voltar, aí a gente pode ir do passado, sei lá, tem uma guerra civil na Inglaterra, eu sempre uso esse exemplo, voltando bem para o passado, mas eles fazem dois lados, certo? Tem um lado puritano e tem um lado pró-rei. O lado puritano é o lado do Cromwell, na Guerra Civil. O lado do Cromwell eles chamam dos Roundheads. E os Roundheads, os caras têm um cabelo redondo, certo? Por que eles têm um cabelo redondo? Porque é igualitário, eles são todos iguais. Entendi. Na cabeça dos Roundheads, o evangelho social pode vir na Terra e pode haver uma evolução social nesse mundo. Os Roundheads são mais igualitários, mais a favor de uma autoridade mais relapsa e a favor da nova burguesia nascente. Os opositores deles são os Cavaliers. Os Cavaliers são a favor da aristocracia, da monarquia e do catolicismo ou do anglicanismo de alta igreja. Os Roundheads são a favor do anglicanismo de baixa igreja. A igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, é dividida em dois, né? Entendi. Na parte dos Roundheads, bom, o lado do Cromwell ganha, inclusive porque os Roundheads eram mais afeitos a armar os plebeus, né? A armar as pessoas que não eram nobres. E eles derrubam os outros, tá? Esse lado, depois ele evolui para um partido político na Inglaterra, que é financiado pelo primeiro conde de Shaftesbury. Esse partido político é o primeiro partido político organizado a ter uma pauta que é oposta a esse regime antigo. É o partido Whig. Quem foi o cara escolhido para ser o ideólogo do partido Whig? O ideólogo-chefe, John Locke. Ou seja, John Locke, considerado o pai do liberalismo, ele foi contratado para ser o ideólogo do primeiro partido à esquerda na Inglaterra. E não só ele foi contratado para isso, para desconstruir, portanto, as noções de monarquia, religião e outras noções, como o partido Whig, ele forma a base de toda essa nova burguesia que é crescendo e se fortalecendo na Inglaterra. E que agora se organizava no regime parlamentarista, tirava, portanto, o lado do rei. Esse mesmo pessoal exporta ideias para a França. Voltaire, que é um dos que abriram caminho para o iluminismo francês, bebeu das ideias de John Locke. Inclusive, o primeiro livro do Voltaire na vida dele chama Das Ideias Políticas Inglesas. E ele queria ver como importar ideias políticas inglesas para cá. Entendi.
E aí, o partido Whig, ele ganha a guerra civil. E ele é a força dominante. Tanto que o partido Tory, que é o opositor, que é o herdeiro dos Cavaliers, depois ele é refeito por pessoas que eram ligadas ao partido Whig, e ele cria o partido que é um nome muito conhecido entre nós, o Conservador. O Partido Conservador foi feito por pessoas que eram da esquerda antiga. Tanto que, se você olhar Edmund Burke, que é considerado o pai do conservadorismo, ele era chamado de um Old Whig, um velho Whig, ou seja, a esquerda do passado. Por quê? Se você digitar no Google, olhar lá e falar Whig History significa a ideia de que a história sempre evolui. Em outras palavras, a história sempre progride. Portanto, a ideologia do Partido Whig era a ideologia de que a história está evoluindo. E como a história está evoluindo sempre numa linha de mais igualitarismo e mais liberdade, mais igualitarismo e uma moral menos rígida e uma hierarquia menos rígida, esse processo ele vai fazendo com que o cara que fica parado, ele parece de direita, só que ele era de esquerda há 10 anos atrás. Pode crer. Então, nunca para esse processo. Tipo, a partir desse momento, se você ficar parado, você em 10 anos é de direita. Todo mundo que tá aqui viveu esse processo nos últimos 20 anos. Pior que é verdade pra caralho isso aí. Eu me considerava de esquerda quando eu era mais jovem, tá Sim, ligado? e só o fato de você não mudar muito de posição vai fazendo você ficar de direita conforme o tempo vai passando. Pois é, eu nunca me considerei de direita, mas as coisas que eu penso hoje em dia, quando eu falo, as pessoas me chamam de direitista, de bolsonarista. Mas isso é um processo que vai pelo fato do establishment, porque agora tem um sistema de poder, não é só é um partido, é o sistema universitário, é o parlamento e é a burguesia junto, o sistema bancário ali na ocasião. E a coisa vai indo cada vez mais para a esquerda. E a direita vai virando os caras do passado que era esquerda no passado. E toda vez a direita correndo atrás de um negócio que não para nunca. Na França tem a Revolução Francesa que cria o mesmo processo. E o iluminismo, e todos os processos a gente pode chamar de iluminismo, os caras se chamam dos iluminados. Então os caras usam peruca, os caras falam, eu sou iluminado e eu tenho a solução para os problemas do mundo. Bem woke isso aí, né? O mesmo processo vai para os Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos funda o Partido da Esquerda Americana, que é o do Thomas Jefferson. O Thomas Jefferson é o republicano-democrata, que é historicamente a base do que é atualmente o Partido Democrata. Então o próprio Partido Democrata, o Thomas Jefferson escolhe como guia intelectual John Locke. Os opositores dele são mais à direita, é o Washington e o Hamilton. Hamilton queria fazer os Estados Unidos ser meio monarquia, o Washington ser um cara mais autoridade e tal. Acharam o escândalo sexual do Hamilton, quem viu o musical do Hamilton conta a história, apesar de ter umas inexatidões. O fato é que o Hamilton, os caras tiram ele de cena, e esse partido do Jefferson vira a base do que vai ser o sistema político americano. Harvard foi fundada, Universidade de Harvard, por herdeiros da Guerra Civil Britânica, do lado do Roundhead. Portanto, caras ligados àquilo que era a origem do Partido Whig. Entendi. Então, na verdade, nos Estados Unidos da origem, você tem um establishment que era liberal, o termo liberal se usava na época, que é iluminista, em outras palavras, que domina Estados Unidos, Inglaterra e França. E a questão é que Estados Unidos, Inglaterra e França têm direitas, sem dúvida. Mas, como eu disse, as direitas não são o sistema político principal, elas são alguém que está correndo atrás são caras que estão correndo atrás estão por fora, entendeu? É pai de família, religião, são estruturas pessoas que foram... comuns, né? Sim, são estruturas que foram, de certa maneira, destronadas com essas revoluções que basicamente, o sistema financeiro ele ganha muito poder nesse cenário. E aí, conforme isso vai radicalizando ao longo do século XVIII e XIX... os Estados Unidos começam a ter ideias que eram inimagináveis. Agora, veja, França, Inglaterra e Estados Unidos são os ganhadores das duas guerras mundiais. São as potências hegemônicas do século XX. Então, dentro deles, se você olhar o establishment deles, ele é iluminista. A evolução do iluminismo, com os anos, foi mudando de nome. Em 1896, nos Estados Unidos, começou um negócio que ele... 1896, eu não estou falando de 2012, 2020. Começou um negócio que eles chamam da Era Progressista. Faz tempo já que tá esse negócio, então. A Era Progressista era encabeçada pelo Partido Democrata e queria eleger o Woodrow Wilson, que foi presidente dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. A Era Progressista tinha uma base de apoio dos anarquistas, do feminismo e de várias ideias que era, sei lá, a versão, claro, todas elas, se você olhar, elas vão soar direitistas comparado com a versão atual, porque elas estão no passado, mas isso é só uma questão de... a mesma ideia que era... de esquerda no passado, para você soar de direita, mas isso é só uma radicalização sua. Sim, sim. Então o Leviatã só nada para a esquerda. E o Leviatã no mundo iluminista nada só para a esquerda, ele não nada para outra direção. Ele parece que ele nada para a direita, mas todos os governos de direita, eles aparecem e eles caem como... eles desabam.